Muito bom dia, boa tarde, boa noite para quem é de boa noite. Este é o Washington Fora de Horas, a partir dos estúdios de casa. Eu sou a Mayra de La Salete e hoje é dia 3 de agosto, segunda-feira. Vamos falar aqui durante 30 minutos neste Washington Fora de Horas alternativo das notícias que marcam este dia 3 de agosto. Vamos começar com Angola, onde a violência doméstica aumenta durante o tempo de confinamento devido à Covid-19. Vamos também falar de Moçambique, onde uma ONG acusa Fake News de omitir dados sobre apoio de parceiros. Em Cabo Verde, há greve dos guardas prisionais e a OMS avisa que nunca poderá haver talvez nunca venha a existir uma panaceia contra a pandemia da Covid-19, apesar das investigações em curso que procuram conseguir uma vacina contra a doença. Portanto, estamos aqui à procura de uma vacina e não há certezas ainda em relação à Covid-19. A África do Sul investiga corrupção por causa da Covid-19 e morreu o Prémio Nobel da Paz. Em Benguela deu à costa uma baleia morta que causou muita curiosidade entre a comunidade científica e, naturalmente, os residentes. Vamos então falar aqui do aumento da violência doméstica. O confinamento das famílias devido à pandemia da Covid-19 fez disparar a espiral de violência doméstica em Angola nos primeiros 5 meses de 2020. Os dados constam do último relatório do Ministério da Ação Social, Família e Promoção da Mulher, resumido para a VOA pela Diretora Nacional dos Direitos da Mulher, Igualdade e Equidade do Género. A Júlia Kitokua referiu, durante o estado de emergência vivido entre março e maio, a mudança da rotina das famílias fez alterar os dados em relação aos números anteriores. Antes da pandemia, havia o registro de 444 casos, dos quais 48 foram apresentados por homens e 396 por mulheres, mas depois de ter sido decretado o estado de emergência, foram denunciados 567 casos de violência doméstica, dos quais 486 foram queixas denunciadas por mulheres através dos gabinetes provinciais e 124 por homens. Aquela alta funcionária do governo diz ser preocupação das autoridades o comportamento futuro das crianças que vivem e crescem em ambientes de violência doméstica. Em 2019 foram registrados em Angola 3.703 casos de violência doméstica apenas durante o primeiro semestre, segundo os dados do governo. Na emissão da rádio de hoje, desta segunda-feira, a partir das 18 horas de Angola, vamos ter uma reportagem alargada sobre este tema. Portanto, continuem ligados. Antes de eu continuar com as notícias de Angola, vou já aproveitar aqui, dar bom dias aos nossos internautas, aos nossos Washington foradenses e também fazer algo que já é tradição, vamos dizer assim, que é partilhar o nosso programa, dar a conhecer a toda a nossa rede de contactos que já estamos no ar e que gostávamos de ter a companhia. Sebastião Domingos, Sebastião diz bom dia e eu quero ligar aqui no telefone porque assim não tenho que olhar para o lado e não fica estranho, não é? Posso ter o telefone à minha frente, mas enquanto o programa aqui não liga, eu vou lendo aqui de lado, portanto peço desculpa se parecer estranho na imagem. Portanto, o Sebastião está ligado a partir de Lisboa e ele diz olá companheiro, eu acho que é companheira. Cris Matavele está em Moçambique, põe as bandeiras de Moçambique. Osvaldo Buenda está a partir de Luanda e Freddy, não diz onde é que está, mas tem um sinal um semáforo. Portanto, o que é que quer dizer o semáforo, Fred? Diga-me, partilhe comigo o que é que isso quer dizer, não sei, ou outro Washington faladense que esteja a assistir ao programa. Vamos então continuar ainda com Angola, vamos agora à política, vamos falar da FNLA.
A FNLA, Frente Nacional de Libertação de Angola, defendeu ontem em Luanda um reconhecimento à altura da figura do nacionalista e fundador do partido, o Olden Roberto. O posicionamento foi manifestado pelo presidente do partido, Lucas Ngonda, e outros responsáveis da FNLA durante a cerimónia de homenagem pelo 13º aniversário da morte do nacionalista. Durante o encontro que decorreu sob o lema Olden Roberto, uma vida por Angola e pelos angolanos, o político Lucas Ngonda realçou que Olden Roberto, e eu passo a citar, é uma figura de proa na luta da libertação nacional. Portanto, há aqui um desejo de maior destaque a Olden Roberto. E em Benguela, deu à costa uma baleia morta que gerou muita curiosidade. Vamos ver esta reportagem que nos chegou de Benguela. O nosso correspondente João Marcos tem a história. Ninguém vai a banhos nesta altura do ano, mas as redondezas da Praia Morena estiveram agitadas. Foi por conta de um ilustre visitante que mexeu com todos, sem exceções. Forças de segurança evitaram que populares tomassem de assalto a baleia. Medicamento para curar as doenças do corpo mesmo, tipo ferida, mas mesmo assim pode-se utilizar o óleo. O organismo carregou muitas coisas aí. Peixe, vários espécies de peixe já vão ver quando abrirem isso. E tem que fazer isso já acontecer. Senão vai passar mais a noite aí, o caminhão vai vir, o cato vai vir, tentar levantar, isso não vai sair. O caminhão pode chegar até aí. A não ser cortejado, não vão conseguir. O cato vai entrar. Tem que vir aquelas máquinas de serrote que trabalham a eletricidade, vão cortejar por 3 vezes ou 4. Depois é que vão poder carregar com essa brincadeira. Este foi, aliás, o destino de tantos outros predadores do mar. Pena para quem viu fugir, um desafio para a investigação científica. Era preciso estudar as causas da morte, embora tudo aponte para um acidente na movimentação para a procura de alimentos. Em outras latitudes, se calhar, e em outras condições, nós teríamos aí um elemento que é para se apurar. Primeiro, o estudo ia basear essencialmente na causa da morte, né? Podíamos fazer um estudo a partir de uma análise, né? Com técnicos adequados para tal, faria-se uma análise e saberia-se qual é a causa. E a posterior também aproveitaria-se fazer um estudo do próprio animal. Por quê? Porque as baleias são muito difíceis de se estudar no seu habitat, devido às condições do seu habitat. Então, uma baleia fora do seu habitat acaba por ser um instrumento bom para a investigação científica, mas como sabe a nossa realidade, só para a própria remoção já é que se viu as dificuldades que se teve. Então, falar em estudar e analisar em experiências científicas ficou um pouco complicado. E esta foi a nossa reportagem a partir de Benguela. Esta baleia que deu à costa, esta baleia morta, e que a comunidade científica esperava ter tido a oportunidade de estudá-la, mas não foi possível. Portanto, é com certeza um dos temas a acompanhar, baleias que dão à costa, por que motivo, o que é que aconteceu para que a baleia desse à costa, e perceber um bocado melhor desta fauna marinha que circunda Angola neste caso. Vamos então continuar com as notícias, vamos até Moçambique. E em Moçambique o Centro para a Democracia e Desenvolvimento acusa o presidente Filipe Nyusi de omitir informações sobre os apoios que o país recebeu de parceiros no relatório sobre o estado de emergência enviado ao Parlamento. Em nota distribuída à comunicação social pela organização não governamental, o CDD, lê-se o seguinte, e eu passo a citar: no seu relatório sobre o fim do estado de emergência submetido à Assembleia da República, Filipe Nyusi não informa os deputados sobre os apoios e créditos concessionais que Moçambique tem estado a mobilizar junto dos parceiros de cooperação para financiar a estratégia de resposta à pandemia da Covid-19.
Fim de citação. A 23 de março, o governo moçambicano pediu a parceiros em Maputo um apoio financeiro de 700 milhões de dólares para cobrir o buraco fiscal provocado pela pandemia no orçamento do Estado de 2020, bem como para financiar o combate à doença e dar apoios aos mais pobres. O relatório que o chefe de Estado moçambicano enviou na sexta-feira ao Parlamento não apresenta informações relacionadas com os apoios, o que é, segundo o CDD, preocupante. Este é um assunto que nós vamos desenvolver na emissão da rádio a partir das 19 horas de Moçambique, portanto, já sabem, continuem ligados a nós, se não puderem ouvir na rádio, não é? No rádiozinho, podem ouvir na internet, basta estarem ligados a www.voaportugues.com, à hora certa, 19 horas de Moçambique, vão poder ouvir esta reportagem e outras. Em Cabo Verde, o governo avançou para a requisição civil de quase 270 agentes de segurança prisional no dia em que aqueles profissionais deram início a uma greve de uma semana em protesto pelo facto de o Executivo não os ter ouvido antes da aprovação do Estatuto Remuneratório. A greve foi convocada pelo Sindicato dos Trabalhadores do Comércio e Serviço, STCS, e pelo Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública de São Vicente, SINTAP-SV, em representação dos agentes da segurança prisional. O governo justifica a requisição civil com o facto de não ter sido possível chegar a um entendimento no que diz respeito aos serviços mínimos indispensáveis para a satisfação de necessidades de segurança das cadeias durante a greve. O governo anunciou em 17 de julho que prevê aumentos dos salários base dos agentes prisionais já este ano, através de uma alteração ao Estatuto dos Agentes de Segurança Prisional, aprovada em Conselho de Ministros, e que surge após a greve daqueles profissionais realizada em novembro passado. O projeto de proposta de decreto de lei que procede à segunda alteração ao Estatuto do Pessoal da Segurança Prisional foi aprovado em reunião do Conselho de Ministros no mesmo dia em que os agentes prisionais anunciaram a intenção de uma nova paralisação nacional de 7 dias, que se concretiza a partir de hoje, e os agentes alegam não terem sido ouvidos na aprovação do novo Estatuto. Antes de continuarmos com as notícias, vale a pena ler quem está ligado a nós e se tem algum recado, algum comentário em relação às notícias também, ou alguma novidade a partir do local em que se encontra. Portanto, eu vou colocar o meu telefone aqui mais à minha frente para poder ler as mensagens sem deixar de ter assim aqui na minha atenção. José Luís Rosário está a falar de Lisboa e é de São Tomé. Obrigada, José Luís, por estar connosco. Bumba Domingos Miguel diz bom dia, pessoal, e fala desde Espanha. Estevão Ebenezer aprecia o nosso trabalho e nós agradecemos não só o comentário como a companhia. E ele fala-nos do Brasil, acredito eu, ou é brasileiro em Angola, ou é angolano no Brasil, porque ele tem as duas bandeiras. Ou não está em nenhum dos dois lugares, mas tem Angola e Brasil no coração. Portanto, vale aqui qualquer ideia, sugestão sobre isto. Mamad Iqbal Daoud nunca falha e só podemos agradecer pela presença do Mamad Iqbal Daoud, que fala-nos de Quelimane, em Moçambique. Vamos então continuar com as notícias. Vamos falar da Covid-19. Angola registrou ontem mais 16 casos de Covid-19 e 2 mortes, num acumulado de 1.164 infecções. Os óbitos foram registrados na Clínica Girassol, uma jovem de 16 anos com doença crónica descompensada, e também no Hospital Militar, um homem de 69 anos que tinha sido transferido para a unidade de saúde com quadro respiratório agudo grave. Angola conta agora com um total de 1.164 casos, 54 óbitos, 460 recuperados, 650 ativos, 18 graves e 5 críticos, todos ventilados. Ainda sem dados atualizados hoje, Cabo Verde tem 2.480 casos e 23 mortos, Guiné-Bissau 1.981 casos e 26 mortos,
Moçambique 1907 casos e 12 mortos, e São Tomé e Príncipe 871 casos e 15 mortos. E a OMS, como eu disse, diz que alertou hoje que talvez nunca venha a existir uma panaceia contra a pandemia da Covid-19, apesar das investigações em curso que procuram conseguir uma vacina contra a doença. Na África do Sul, o órgão de fiscalização anticorrupção anunciou hoje estar a investigar irregularidades em licitações do governo durante a crise de coronavírus. As investigações do Protetor Público foram decididas depois de a Unidade Especial de Investigação ter lançado uma investigação separada para licitações de equipamentos e proteção individual, EPI, na província de Gauteng, o coração económico do país. Nas últimas semanas, a mídia local revelou alegações de pessoas com ligações políticas beneficiaram-se de contratos governamentais de bens e serviços mobilizados para conter a disseminação da Covid-19. A porta-voz do presidente Cyril Ramaphosa e uma importante autoridade da saúde de Gauteng pediram uma licença dos cargos depois de terem sido apanhadas em escândalos, segundo a imprensa sul-africana. Vamos, antes de continuar com as notícias, ver outra vez quem é que se juntou agora a nós. Lembrar que este programa tem 30 minutos, começa às 9h30 da manhã, horário de Washington, portanto, depois temos que adicionar ou reduzir as horas consoante a nossa localização geográfica, pelo que agradeço a companhia de quem se vai ligando a nós e fique já com a ideia que é às 9h30 de Washington, D.C. Vamos lá aqui então ver quem é que está connosco. Está Mandeia Afonso GQCN, está em Maputo, Moçambique. Tarcísio Joaquim, a partir de Lixinga, também Moçambique. Rui Bila, está ligado diretamente da Matola, em Maputo, Moçambique. E Laurindo Nank, bom dia a partir de Baltimore, Maryland. Ótima semana a todos, muito obrigada, Laurindo Nank. Laurindo é quase um vizinho, é verdade que daqui a Baltimore ainda é pelo menos uma horita de caminho, mas está mais perto do que quem está em Maputo, ou em Luanda, ou em São Tomé, ou na cidade da Praia, não é? Ou mesmo aqueles que muitas vezes se ligam a nós a partir de São Paulo ou Tóquio. Portanto, o Laurindo é um vizinho e eu espero que esteja tudo bem aí em Baltimore, Laurindo. Continuação de um ótimo dia e eu faço dos votos do Laurindo também os meus. Uma ótima semana cheia de energia. Continuando com as notícias, morreu o Prémio Nobel da Paz, o político John Hume, um católico moderado que venceu o Prémio Nobel da Paz em 1998 pelo seu papel na reconciliação da Irlanda do Norte. Ele morreu nesta segunda-feira aos 83 anos. Um comunicado divulgado pela família do ex-líder católico nacionalista diz o seguinte, eu passo a citar: John faleceu durante a madrugada após uma curta doença. Fim de citação. Hume foi o idealizador do Acordo da Sexta-feira Santa, assinado em 1998 com o líder protestante do Partido Unionista do Ulster, o UUP, David Trimble, que também recebeu o Nobel da Paz. Está na hora de irmos aos temas trending. Eu não sei se há aqui alguém que tenha partilhado alguma novidade. Edson Pereira. Olá, Voa. Hoje, na Guiné-Bissau, lembra-se o massacre de Pindjiguiti. A 3 de agosto de 1959, os trabalhadores do porto de Pindjiguiti, em Bissau, eram massacrados durante uma greve. Neste dia, feriado nacional, rende-se homenagem aos mártires do colonialismo e aos heróis nacionais. Portanto, Guiné-Bissau hoje marca o massacre de Pindjiguiti e eu só posso agradecer ao Edson Pereira por nos informar sobre este feriado nacional, este dia de homenagem a quem lutou por algo melhor. Obrigada, Edson. Um abraço também muito grande ao Edson Pereira e liga-te sempre a nós. Estas notícias ou estes eventos são importantes
para todos nós sabermos. Lucas Luciano fala-nos de Luanda. Portanto, já sabem, podem fazer como Edson Pereira e dar-nos informação de eventos históricos, de efemérides que fazem a história dos nossos países. Vamos continuar, vamos falar agora dos assuntos trending. No Twitter está trending a hashtag #ReplaceEllen, referindo-se à comediante e apresentadora de televisão Ellen DeGeneres. Ellen está envolvida numa controvérsia. Ela foi acusada por atuais e ex-funcionários do seu programa, The Ellen Show, de ignorar o ambiente de trabalho tóxico e de assédio nos seus estúdios. As acusações já têm vindo a público há algumas semanas e, segundo a revista US Weekly, Ellen quer deixar de apresentar o programa. E isto é uma informação que foi avançada apenas pela US Weekly, pelo que não se pode confirmar, porque Ellen ainda não disse nada a público sobre esta possível saída do programa. De qualquer modo, a sugestão está cá fora, a comunidade no Twitter naturalmente está entusiasmada, porque é assim mesmo, no Twitter as pessoas fazem a sua própria justiça e tornaram popular a hashtag #ReplaceEllen, que é o mesmo que dizer substituir Ellen, e começaram naturalmente a deixar sugestões de quem deveria tomar o lugar da comediante. As sugestões incluem nomes que vão de Tiffany Haddish a Robert Downey Jr. Portanto, é um bocado ao gosto de cada um. Vale a pena lembrar que Ellen DeGeneres é muito conhecida aqui, muito respeitada, muito pelo trabalho que ela faz também pela igualdade de direitos na comunidade LGBTQ+. Portanto, este é como que um escândalo inesperado em relação ao programa da Ellen DeGeneres. Já temos aqui mais gente sempre a juntar-se a nós. Raquel Leonga. Raquel, um bocadinho atrasada hoje, e hoje temos som a funcionar bem. Obrigada, Raquel, pela companhia. João Menezes fala-nos de Luanda e Yusuf fala-nos da Guiné-Bissau, e eu acho que o Yusuf diz que este evento dos heróis da Pingigiti, aliás, é de 13 de agosto, o Edson Pereira falou-nos em 3 de agosto. De qualquer uma das maneiras, é um mês para celebrar os heróis de Pingigiti. Vamos continuar com estes temas trending que marcam este 3 de agosto de 2020, nas redes sociais, naturalmente. No Facebook, o post mais popular nas primeiras horas desta segunda-feira pertence ao Unicef. É o testemunho de uma mulher do Mali cuja filha sofria de malnutrição e que, por isso, dormia o dia todo e não tinha energia sequer para chorar, explica a mãe. Hoje, com a ajuda de técnicos de saúde e leite terapêutico, a criança está a recuperar-se. É com certeza uma publicação que nos enche de esperança. Há sempre esperança. No Instagram, Kylie Jenner é a rainha, ela é a capa da Vogue Hong Kong no mês de agosto e publicou a foto da capa no seu perfil. Naturalmente, uma foto simples, uma descrição mais simples ainda e valeu-lhe mais de 5 milhões de gostos. 5 milhões. Cristiano Ronaldo tem estado também na lista dos tópicos trending com alguma regularidade e hoje ele está no top 3 depois de ter publicado uma fotografia com um colega de equipa e guarda-redes da seleção de Itália, Buffon, exibindo a taça do título que a Juventus conquistou este ano. Mais de 4 milhões de gostos para Ronaldo com este post. No Google, um dos temas mais pesquisados hoje são sobre a morte do irmão do cantor Frank Ocean. Ryan Bro morreu num acidente de carro na Califórnia. O adolescente seguia no carro com outro colega e ambos foram dados como mortos no local onde o carro embateu e ardeu. O cantor Frank Ocean ainda não se pronunciou. No YouTube, Tekashi 69 está de volta. O rapper acaba de lançar novo videoclipe e em menos de 24 horas atingiu 19 milhões de visualizações. Como ele faz isso, não se sabe, mas sempre que 69 põe algo na plataforma, os seus fãs não têm mãos a medir e é sucesso, são muitas visualizações. A música chama-se
Punani. E era de esperar que depois da estreia neste fim de semana, Black is King, o álbum visual da Beyoncé ocupasse um tópico trending. O filme estreou no Disney Plus e o trailer disponível no YouTube aumentou rapidamente as suas visualizações, estando agora com 3,5 milhões de visualizações. No novo teaser para o projeto, que a Queen Bee diz que reimagina as lições de O Rei Leão para os jovens reis e rainhas de hoje em busca das suas próprias coroas, vemos aparições de grandes nomes, incluindo o marido Jay-Z, Kelly Rowland, Lupita Nyong'o e Naomi Campbell. A própria Beyoncé desempenhou um grande papel no projeto como escritora, diretora e produtora executiva e trabalhou com vários colaboradores, incluindo o seu diretor de vídeo Jake Nava, Kwasi Forjur e o diretor criativo Ibra Ake. Além do Disney Plus, foi alcançado um acordo para permitir a sua exibição em muitos países africanos, incluindo Quênia, Zimbábue, Nigéria, Gana e Etiópia. Aqui está o novo visual. Pois é, este é o trailer de Black is King. Tenho a certeza que este filme já foi visto muitos milhões de vezes, porque Beyoncé, quando também coloca alguma coisa disponível nas plataformas, é sucesso, certo? A Raquel diz que sim, que está atrasada, mas que vai ver o noticiário todo depois e o que é que eu posso dizer? Muito obrigada, Raquel, porque de facto é muito bom saber que as pessoas se interessam pelo nosso programa e que o veem, ainda que em diferido. E eu espero que esteja tudo bem com a Raquel e com a família e com todos os nossos internautas e as suas famílias também. Nós estamos quase a chegar ao fim. Vou dar aqui também um olá ao Joaquim Matavela, que está a partir de Maputo, no bairro da Pulana Caniço. Muitos cumprimentos aí para Pulana Caniço. O nosso último ponto é o que é que vale a pena ler no website da VOA nesta manhã. O que é que os outros internautas estão a ler assim em massa? Muita gente está interessada nestes dois artigos. Um é sobre as obrigações angolanas em queda após o FMI adiar reunião sobre aumento do empréstimo, e o outro foi o artigo que abriu o nosso noticiário hoje, que é sobre o aumento da violência doméstica em Angola durante o confinamento das famílias. A verdade é que, infelizmente, Angola não é o único caso de aumento de violência doméstica durante o confinamento. Nós temos no nosso website, aliás, muitas reportagens de vários países que estão a passar por esta situação de aumento da violência devido ao confinamento obrigatório, devido às medidas de precaução da Covid-19. Nós despedimos-nos agora. Foi o Washington Fora de Horas deste dia 3 de agosto, a partir de casa, dos estúdios de casa, e já sabem, de segunda a sexta, às 9h30 de Washington, D.C., Washington Fora de Horas está no ar aqui na nossa plataforma, no Facebook. Uma boa continuação e já sabem, amanhã há mais.